Então, bem-vindos, né? Primeiramente, vamos iniciar o quarto seminário integrador do Profeduc, dando boas-vindas a todos os participantes dos diferentes regiões do Brasil, diferentes lugares, né? Municípios do estado de Mato Grosso do Sul, em especial de Campo Grande, e com diferentes universidades também, né? Em Campo Grande podemos citar a participação das pessoas da UCDB, próximo, né, do Grade FGD, o FMS, entre outras, né, e localizadas em outros estados. Então, sejam muito bem-vindos, sejam acolhidos, né, no Profeduc, e também quero inicialmente agradecer, né, primeiramente a comissão organizadora, que fez um trabalho maravilhoso, um trabalho muito competente, em especial, né, a Amanda pela arte, né, por essa organização, mas todos da comissão estão de parabéns. Aos docentes do Profeduc, que têm atuado, né, muito próximo, né, à coordenação, à organização dos eventos, dos processos, aos discentes todos, cuja atividade é obrigatória, em especial a disciplina Seminário de Pesquisa 2, porque essa atividade encerramento dessa disciplina com vista a aprofundarmos a discussão sobre as pesquisas interventivas no âmbito da pós-graduação, em especial nos programas de mestrado profissional, né? Agradeço também à Secretaria Estadual de Educação, à Secretaria Municipal de Educação, o IFMS, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, parceiro, né? São parceiros nossos, que têm uma demanda, né, trazem os discentes, na maior parte, trabalham nesses locais, trabalham na rede pública de ensino. E o sindicato, a FETEMES. Sejam todos acolhidos, né, nesse espaço de reflexão, de produção de conhecimento e de formação de professores. Bom, primeiramente, né, eu gostaria de dizer que é o desafiador, né, esse formato remoto, porque a gente tem uma preocupação aí com o tempo, para que todos possam aproveitar, se expressar, mas também que fique algo tranquilo, né, possível de participar. Neste ano, né, no quarto seminário integrador, a nossa homenagem, todo ano a gente faz uma homenagem a um artista, né, que tem uma contribuição, uma expressão regional, em especial, né, para arte e cultura no estado de Mato Grosso do Sul. Neste ano nós estamos homenageando o artista plástico, né, que trabalha essa arte visual que nós temos, linda, né, que é a obra Sax, do artista plástico Heron Zanata, né? Então, quem adentrar o site da UEMS pode ir lá ter mais informações. Neste ano também a temática denomina-se Pesquisa Aplicada na Pós-Graduação e Inserção na Educação Básica. A escolha da temática, né, demanda e remete à própria natureza do mestrado profissional da educação. O mestrado profissional, ele tem uma especificidade, né, que é a pesquisa aplicada, né, com uma determinada intervenção na prática educativa. Essa dimensão, né, traz toda uma alteração no campo epistemológico, porque remete às nossas pesquisas a fazer um exercício de produção de conhecimento a partir e para, né, tendo em vista a praxis, né, a partir que se volta à prática de uma maneira refletida, aprofundada, mas que tende a reverberar, deve reverberar em alterações, modificações, inovações e transformações nos processos de ensino-aprendizagem na realidade educacional. Então, a natureza do mestrado profissional, entendo que ela tem muito a contribuir e se compromete, tem um compromisso, né, com
a melhoria dos processos das escolas, em especial públicas, mais da educação e das escolas e dos espaços educativos em geral. O programa profissional hoje, né, no Brasil, nós temos 48 no nível de mestrado e um doutorado profissional. Tá? E essa modalidade tende à expansão, né, se a gente observar de 2013 até hoje. Né? Nós fomos precursores, né, em 2013, estávamos entre os 9 programas, né, iniciais, e hoje nós temos esse quantitativo de 48. Neste quadriênio, que começou em 2017 e se encerra agora em 2020, nós temos esse desafio de aperfeiçoar e aprimorar os nossos processos de avaliação. Para isso, os convênios que o Profeduc estabelece com a SED, com a CEMED, né, com a Secretaria Estadual de Educação, com a Secretaria Municipal de Educação, agora com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, né, tem em vista justamente aperfeiçoar os processos da pesquisa aplicada, né, e aperfeiçoar também os canais de compreensão, levantamento e análise de dados sobre que medida que as nossas pesquisas e a produção do conhecimento no Profeduc tem impactado a realidade educacional, em especial no Estado, né, mas onde as pesquisas se destinam. Então, o foco também nesse quadriênio, até pela política mais geral da CAPES, é um foco na formação. Né? A avaliação se divide entre 3 dimensões, né? O programa, a avaliação do programa, a formação e o impacto social. Então, nós temos buscado no Profeduc incessantemente aprimorar cada vez mais o nosso processo de formação por meio da pesquisa e por meio do atrelamento com a realidade educacional. Então, esse momento, né, do 4º Seminário Integrador, ele é um desafio para a gente compreender, né, em que medida estão se dando as contribuições advindas das pesquisas realizadas pelos nossos egressos e pelos nossos discentes. Né? Como é que o Profeduc, em outras palavras, né, como o Profeduc está impactando a realidade educacional do estado de Mato Grosso do Sul, né, incluindo municípios circunvizinhos, Campo Grande. Então, é com esse objetivo que nós abrimos este evento hoje, né, e só gostaria também de salientar o nosso compromisso, né, do Profeduc como um espaço de desenvolvimento da ciência, da tecnologia voltada para a realidade social, em especial a realidade educacional. Essa saliência é importante porque nós estamos, né, diante de um momento bastante regressivo, em que nosso presidente da República declara, né, manifesta publicamente o não financiamento, o não investimento nas faculdades de filosofia e sociologia, porque seriam ideológicas, né? E aqui a gente quer reforçar o nosso compromisso com o desenvolvimento da ciência de qualidade, metódica, aprofundada, né? Como um princípio e como uma prática de produção de conhecimento na pós-graduação e a valorização das ciências humanas, né? Então, é nesse sentido, e para ressaltar todo o trabalho, né, e toda a produção do conhecimento desenvolvida no âmbito do Profeduc, que nós damos início a esse evento. Agradeço a mesa, né, que se chama Repercussão das Pesquisas Interventivas do Mestrado Profissional em Educação na Educação Básica, que é o nome do evento e que se confunde com essa mesa, o professor doutor Valdir Leonel, superintendente de Gestão de Políticas Educacionais da CEMED,
o professor mestre Onivan de Lima Correia, que é secretário de formação da FETEMES, e a professora Maria Gorete Siqueira da Silva, né, que é coordenadora do ensino médio em tempo integral da CEFOR da sede, que foi nossa egressa, né? Agradeço, né, o pronto atendimento ao convite. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos no Profeduc e vamos dar início, né, com o professor Valdir Leonel, que tem 15 minutos, né, para fazer as suas considerações. Obrigada e um bom evento para todos nós. Bom dia a todos, muito obrigado novamente, Érica, e a todos pelo convite. Quero deixar aqui que eu sou muito grato ao EMS, porque é a minha casa. Eu estou hoje cedido em um cargo de superintendente, mas eu sou professor da UEMS. E isso é algo que a gente não deve deixar de falar nunca, porque eu valorizo a minha universidade e foi por ela que eu fiz o meu doutorado também. Então, nós estamos sempre juntos e sempre à disposição da UEMS para aquilo que for solicitado. Estou vendo vários colegas, várias pessoas que nós já estivemos juntos e estamos juntos aí brigando pela educação, lutando por uma educação de qualidade. E tenho que deixar claro aqui, como eu conversei com a Érica. Érica, você me deu uma chacoalhada quando você me deu essa temática. Não pelo tema, de se falar do tema, mas sim de falar destas implicações do Profeduc na rede municipal de ensino. Por quê? Nós não temos dados. Nós não sabemos quem são os egressos, em sua maioria, do Profeduc. E, na realidade, nós não sabemos quem são esses mestres que estão em nossa rede. É óbvio que nós sabemos, a maioria quem são, nós conhecemos alguns, a exemplo da professora Claudecir, diretora do Licurgo, que eu vou falar mais no final, mas nós sabemos. Mas, no geral, essa pesquisa, como vem sendo desenvolvida dentro da nossa rede? Se vocês me perguntam hoje, quantos mestres nós temos? Eu sei, nós temos 389 mestres dentro da nossa rede municipal. Tá, temos 59 doutores, mas eles são egressos de quais universidades? Nós não sabemos. Da mesma forma que eu sou responsável também, dentro da nossa superintendência, pelo centro de formação, no qual o encaminhamento de pedido de pesquisas, através dos programas, acontece na nossa superintendência. Uma prática que nós assumimos, nós autorizamos todas. As implicações dessa ação, isso fica para o programa. Da mesma forma que acontecia quando chega, como acontece, quando chega um pedido de pesquisa e ainda não apresenta do comitê de ética o documento, liberando para fazer a pesquisa. Algum tempo atrás ainda se falava, não, se não tem autorização, não será autorizada a entrada deste aluno ou deste acadêmico para fazer pesquisa. Eu, no meu doutorado, eu sei que eu passei em cima da Plataforma Brasil, em cima do comitê de ética para eu conseguir a autorização. Eu já estava quase finalizando a minha pesquisa e ainda não tinha chegado. Então, a primeira prática que eu assumi foi, não, está com o protocolo de quem entrou na Plataforma Brasil? Então, beleza, vamos autorizar. Depois é o caminho, porque nós sabemos que algumas revistas não vão publicar o trabalho se não tiver o autorizo do comitê de ética, e isso daí é a prática que nós sabemos dentro da academia. Então, essas implicações, para nós, ainda são muito subjetivas. Eu não posso apresentar para vocês dados, porque, como eu disse, a partir de agora, nós vamos repensar essa prática. Porque nós temos que acompanhar mais de perto os profissionais que estão sendo autorizados. Em 2019, eu pedi o levantamento, nós temos 9 projetos de pesquisa atuantes e do Profeduc. Então, esses 9 projetos. Agora, quem são essas 9 pessoas? Eu não sei, talvez eu vendo aí, talvez eu imagine. A Fabiana Parrão pode ser uma, o Diniz pode ser outro, porque nós sabemos que são profissionais que atuam na nossa rede, mas o que eles estão desenvolvendo, o que estão fazendo? Então, eu acredito que nós precisamos ter esse acompanhamento, sim. Então, esse é o primeiro ponto que eu falo, que essa chacoalhada nos deu, que nós temos que acordar para poder verificar essas implicações. Porque é subjetivo, porém relevante.
Isto é fato. Um momento que nós percebemos que teve o Integra EAD da UCDB recentemente, no qual nós tivemos vários trabalhos apresentados por nossos professores da rede. Isso é muito positivo. Agora, esses trabalhos são profissionais egressos de onde? Ou estudantes de onde? São os questionamentos que eu trago aqui e que, como eu disse, nós temos que acordar para essa realidade. E sabemos, né, como a Érica colocou no início, o mestrado profissional, o objetivo dele é o aperfeiçoamento da prática docente. Isso, o resultado é muito positivo para os nossos professores e para nossas escolas. Mas qual é a nossa política para esse trabalho de inserção desses profissionais nossos em programas de mestrado e doutorado? Nós sabemos que é muito complexo e que existe uma dificuldade ainda da liberação desses profissionais para fazer esse trabalho. Porém, sabemos da importância disso. Nós já temos uma proposta de encaminhamento que está em discussão sobre a liberação de profissionais da rede para fazer mestrado e doutorado. É claro que é um número muito pequeno, porque quando você levanta no ano de 2009, ou melhor, 2019, apenas 9 trabalhos de produto, é muito pequeno o número de... Só que também reflete o número de vagas que as universidades oferecem. Em nossa rede, nós temos em torno de 7.000 professores. Pegando 9 professores que estão no Profeduc, então é muito íntimo ainda essa qualidade. Então, daí dá para se pensar numa política, de construção desse processo e de aperfeiçoamento da rede no programa de formação. Então, esses programas, o nosso programa de formação, por exemplo, que nós temos. Érica, está ligado o seu microfone. Desculpa. No nosso programa de formação, uma das coisas que nós temos feito é chamar esses profissionais e oferecer para eles a possibilidade de dar curso e formação. Por quê? Num tempo anterior à nossa presença dentro da Secretaria Municipal, nós tínhamos um programa de formação no qual era totalmente aplicado pelos técnicos da CEMED. Isso foi uma das coisas que eu falei, não, nós temos que abrir. Tanto que a UEMS, nós temos vários parceiros aí, professores e pessoas que eu estou vendo aqui na tela, que estão trabalhando e oferecendo curso, porque hoje a gente abre a possibilidade de você mostrar o seu trabalho enquanto estudo, na formação, e para isso você passar para os outros colegas. Então, isso é um programa que nós temos trabalhado muito em cima disso, além do que torna-se fonte para a elaboração de políticas educacionais. Vários trabalhos que a gente tem visto, eu pesquiso muito, eu tenho lido muito, igual, sobre formação. Eu não cheguei na CEMED com a ideia do Leonel, não. Eu cheguei fazendo leituras, em que o professor ele tem que buscar aquilo que é de interesse dele, não aquilo que a CEMED fala, você vai para a sala tal fazer tal curso. Claro, não, o professor vai para onde é de interesse dele, porque ele já deve ter uma formação específica em determinada assunto e em outras ele necessita ainda. Então, isso daí contribui onde? Através das pesquisas que vocês desenvolvem nos programas de mestrado e doutorado, e que chega para nós na forma de artigos e na forma de livros. Conversando com... Mas só já volto ali nesse assunto. Então, isso tudo, um detalhe que nós observamos na elaboração do nosso currículo da rede municipal. As maiores contribuições, isso eu posso falar, porque eu observava as contribuições, foram de estudantes ou egressos de mestrado e doutorado na área da educação. Porque você observa o tipo da escrita da pessoa, e a gente que consegue fazer um pouco da análise do discurso aí, você chega e verifica, fala assim, não, esse daqui tem um conhecimento em determinada área, esse segue determinada linha. E isso nós estamos observando. As contribuições são desses profissionais egressos ou que estão dentro dos programas de educação. Tá? Quando eu disse de um exemplo de sucesso, eu vejo o trabalho desenvolvido pela professora Claudecir, da Escola Licurgo. Ela é uma egressa que está escrevendo vários artigos, a gente esteve conversando recentemente sobre as questões,
e você vê o trabalho que a escola desenvolve, principalmente agora nesses tempos de pandemia. E sei que ela falou comigo que está terminando um artigo que vai ser publicado em um livro. E é sobre esse assunto, fazendo um estudo junto aos colegas nossos aí da UEMS, para desenvolver esse artigo que vai resultar num livro. Isso tudo é da prática docente. Ela, enquanto mestre, egressa do Profeduc, tem conhecimento para poder discutir e para poder construir essa proposta. E você observa o trabalho diferenciado que ela fez durante o ano de 2020. Enquanto muitas escolas estavam tendo algumas situações para resolver em relação ao aplicativo, à plataforma, como desenvolver o processo dentro da sua escola, a Claudicia já buscou uma outra possibilidade, teve uma plataforma que testou lá, abriu a escola dela para ser testada, uma plataforma diferenciada, viu que não estava dando certo, voltou para o WhatsApp e por aí foi. Mas com o quê? Com base científica. E ela buscando sempre resultados positivos para a construção dessa prática docente. E nós sabemos que o resultado é muito positivo. É uma das escolas que sempre está nos pedindo cursos para seus professores. Daí você já sente a preocupação na prática docente dos seus profissionais. Então, temos outros exemplos? Temos pessoas que estiveram aí no Profeduc, hoje estão na Universidade Federal e atuam conosco preocupados com a prática docente dentro da Secretaria, dentro da rede municipal de ensino. Então, a importância, a gente sabe dessa relevância dos programas de pós-graduação. E sabe, né, que a gente não pode falar de política, né, porque podem me cortar o microfone daqui a pouco, mas e aqueles governantes que estão lá em cima, façam um balanço entre... E não corta não, viu? Eu sei disso. Que deem essa valorização a nós que estamos trabalhando dentro das questões de produção científica e que a ciência, a pesquisa e desenvolvimento alcance os patamares que está sendo investido no STJ e em vários outros setores que para nós não está chegando. Eu recebi recentemente uns gráficos de pesquisa e desenvolvimento nos países do mundo. Um exemplo, a Alemanha, no Tribunal de Justiça, no sistema, no STJ deles lá, é aplicado em torno de 5% a 10% na Justiça. E já na pesquisa e desenvolvimento é em torno de 80%. No Brasil, é inversa a situação. E isso está ficando cada dia pior. Mas nós precisamos fazer esse trabalho e mostrar a nossa importância enquanto pesquisadores, enquanto profissionais da educação, buscando essas contribuições para que nós possamos atuar efetivamente e com mais liberdade e com recursos. Porque nós sabemos dos cortes que têm acontecido. Porém, isso é uma outra conversa, uma outra discussão. E para nós, o que eu posso deixar claro é que hoje é isso, que nós, enquanto Secretaria Municipal de Educação, vamos nos atentar mais, que sábado ano que vem, no próximo evento, a gente seja chamado para apresentar esses dados mais concisos e dados mais específicos do trabalho desses profissionais e acompanhar mais de perto. Agradeço a oportunidade e, como eu disse, essas implicações, para nós, elas são muito relevantes, mas nós precisamos estudar mais e buscar mais dados em relação a isso. Muito obrigado. Obrigada, professor Leonel. Ao final, vou fazer algumas considerações também, né, a respeito da fala da mesa, e vou deixar para o final. Muito obrigada, professor Leonel, pela presença, né, pela fala. Agora convido o mestre, né, e secretário de formação da FETEMES, Onivan de Lima Correia, para fazer suas considerações, né, a respeito da realidade educacional, da atuação do sindicato no campo da formação, professores, e seu olhar sobre a formação do mestrado profissional. Seja bem-vindo, Onivan. Bom dia a todos e a todas. Primeiro quero agradecer, né, a professora Érica, inicialmente entrou em contato, ela enviou, mas nessas correrias de pandemia, os e-mails, né, as pessoas acabam não olhando, vai para as lixeiras da vida ou para spam,
E aí ela enviou no particular e, como eu já participei o ano passado, né, também ela reforçou a importância da nossa participação. Então, inicialmente, quero agradecer, né, por lembrar da organização sindical, que às vezes muitas entidades esquecem do papel que tem o movimento sindical e do papel que tem a sociedade para que a gente possa construir, né, e também contribuir para a implementação ou a materialização dessas políticas. E quando a gente pensa nessa política do Profeduc, é uma política de formação continuada dos trabalhadores em educação, em especial, aqui no caso, docentes também tem alguns que são da equipe administrativa que também fazem a formação, que participam da formação do Profeduc. Então, a UEMS, com esse trabalho, né, brilhante que realiza aqui no estado de Mato Grosso do Sul, não só aqui em Campo Grande, mas em outras cidades do estado de Mato Grosso do Sul. Então, uma importante formação. Eu acho que já é algo que poderia ser como objeto de estudo no mestrado e no doutorado. Esses dados é muito difícil da gente conseguir, né? Eu também estou, e alguns aqui estão, por exemplo, no fórum permanente da questão de formação dos trabalhadores em educação, e a gente tem uma dificuldade muito grande. E aí a gente aproveita para puxar as orelhas dos gestores do município, da sede, que é para disponibilizar os dados para a gente. A gente tem uma dificuldade muito grande de obter os dados, né? Às vezes você tem que entrar com pedido, solicitar e demora 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E, na minha opinião, isso deveria estar no site, nos espaços acessíveis para que nós pudéssemos ter. Hoje, por exemplo, tentei, com alguns técnicos da sede, os dados do número, por exemplo, de servidores que têm especialização, mestrado e doutorado. Dados reais, né? Não suposições. Infelizmente, não consegui, para que a gente pudesse, inclusive, não sei se a Gorete vai trazer, mas para que a gente pudesse visualizar e perceber da importância e da necessidade que nós temos de realizar o Profeduc, ou seja, para que nós tenhamos aí mais profissionais de educação com mestrado e um mestrado de qualidade, para que a gente possa continuar desenvolvendo a educação e a educação pública no estado de Mato Grosso do Sul. Dito isso, agradecer também ao Douglas, né, que entrou em contato, que fez os contatos, parabenizar aqui todos os que estão ainda fazendo, os que já realizaram o mestrado, se retornaram, porque realmente é um programa que faz uma formação eficiente, que realmente possa contribuir com o desenvolvimento da nossa educação. E aí, a importância desse evento, né? Todo programa de mestrado, doutorado, e eu sou doutorando da UCDB, nós já realizamos nosso seminário no mês de setembro, mas é um espaço importantíssimo para que vocês possam aí, neste momento, né, ouvir, né, um pouco sobre as pesquisas, mas também apresentar o que vocês estão pesquisando e também ouvir, né, as sugestões. Acho que isso é um momento importante para que a gente possa, inclusive, ter outros olhares sobre as pesquisas em andamento. Primeiro, o nosso perfil da educação. Trago alguns dados, né? Enquanto Federação dos Trabalhadores em Educação, acho que é importante a gente trazer, a gente sempre faz essa discussão, né? Nós temos um montante aí, principalmente quando eu falo, eu vou me focar mais na questão do docente, não vou falar tanto dos administrativos, né? A gente chama administrativo. A linguagem mais na universidade são os técnicos administrativos. Então, o termo que eu utilizo aqui é administrativo, são os profissionais que lidam aí com a merenda, com a secretaria, com o trabalho aí de supervisão dos alunos ali. A gente fala de trabalho de cuidar ali das crianças, que a gente fala, agora eu estou lembrando o nome aqui certinho, mas que a gente possa pensar nesse profissional. Aqui eu vou trazer mais ao professor, ao docente, tá? E aí, o perfil majoritariamente feminino, importante, né? Eu trago aqui uma pesquisa do que foi realizado no Gestrado, que é o grupo da Universidade Federal de Minas Gerais, alguns dados que não falam de Mato Grosso do Sul. Agora nós tivemos no início do ano uma pesquisa importante, que quem está realizando, acho que é importante, né? O perfil um pouquinho desse trabalhador que está no período de pandemia, realizando suas atividades, né? Acho que é importante. Mato Grosso do Sul teve uma participação muito boa, nós ficamos, acho que se não me engano, foi o 4º ou 5º estado que respondeu o questionário que o Gestrado e a CNTE realizou.
o diagnóstico, né, principalmente os dados, já estão na página do Gestrado e também na página da CNTE, que é importante para que a gente possa compreender em que contexto nós estamos. E aí essa luta nossa por políticas de valorização dos docentes, ela é histórica, a gente tem que lembrar sempre disso, né? Historicamente, nós lutamos, os trabalhadores em educação lutaram para ter a garantia aí que pudesse ter essa condição de ter a formação. Primeiro, né, nós tínhamos aí vários profissionais sendo profissional leigo, né? E aí veio a necessidade, a importância de termos uma formação inicial de nível superior, e aí a LDB de 1996, 93, 94, 1996, vem obrigando que a gente pudesse ter no decorrer de uma década. E, infelizmente, nós retrocedemos nesse sentido porque permite-se ainda o profissional com nível médio. Eu falo no sentido não porque eu fiz magistério e sei da importância que tem o magistério, que eu, às vezes, não troco por muitos cursos de pedagogia, né, pela a qualidade, mas o nível na graduação é outro, né, no sentido de ampliar a pesquisa, de você se dedicar mais à pesquisa, realizar a pesquisa, o tempo de estudo, a teoria que você vai se dedicar mais, estudar. Então, assim, nós não podemos tirar a importância que teve para que a gente pudesse avançar, infelizmente, retrocedendo, porque com isso a gente permite o acesso de muitos profissionais que ficaram parados no tempo sem formação ou que fizeram uma formação inicial aligeirada e que, às vezes, a gente tem as dificuldades para a gente avançar um pouquinho no sentido da valorização, no sentido da remuneração e da carreira. E aí, porque daí o poder público, ele quer o profissional com nível médio, e não é porque ele é melhor, e sim porque ele é mais barato, porque eu vou pagar menos, né? E aí a nossa luta para que quando a pessoa busque uma formação, uma qualificação maior, ele tenha um reconhecimento em sua carreira, ou seja, que ele seja valorizado, que ele tenha valorização na questão da remuneração. E aí é importante a gente ter isso claro. E aí vem a nossa luta histórica, principalmente pela questão da lei do piso nacional. Não tem como eu falar de política de valorização e não lembrar da lei do piso, que é o meu objeto de pesquisa agora no meu doutorado, que é a atuação da FETEMES na política de valorização do piso para 20 horas. Quando nós temos aí a lei do piso aprovada, em muitos estados nós já tínhamos um salário já, não que é o ideal, mas nós tínhamos um salário já bom. Mato Grosso do Sul era um deles, né? Mas, mesmo assim, em âmbito de Brasília e no próprio estado de Mato Grosso do Sul, nós tínhamos municípios que não tinham, que não garantia um salário digno, né? Para que a pessoa pudesse continuar desenvolvendo as suas atividades como docente. E aí, a lei do piso nacional, a lei 11.738, ela vem garantir isso para nós. E era o piso para 40 horas, nível médio. E aí, no Mato Grosso do Sul, a gente fez uma política, o movimento sindical construiu uma política, né, a base, os seus trabalhadores no movimento sindical fizeram o debate. Bom, para a gente conseguir avançar, e aí eu já trago outro elemento, que é a questão do próprio Fundeb, que já naquela época falava, olha, tem que ter um piso, a lei do piso. Aí nós conseguimos a lei do piso. Aí no plano nacional, além do piso, nós temos que garantir, né, a questão das carreiras, os planos de cargos e carreiras, que nós no Mato Grosso do Sul, nós já tínhamos, né, no período do governo Zé, que a gente conseguiu aqui aprovar uma política, uma carreira que valorizasse essas questões da formação. Infelizmente, naquele período, e nós tínhamos, acho que pouquíssimos, eu não tenho esses dados agora aqui, mas nós tínhamos pouquíssimos doutores na rede estadual. E naquela época nós conseguimos avançar, e que infelizmente ainda está até hoje, somente até o mestrado. Nós não temos o doutorado na carreira do estado de Mato Grosso do Sul. Lembrando, para os efetivos. Olha a contradição e a incoerência, né? Porque o ano passado, quando o governo do estado reformula e retira os convocados da nossa carreira e dos trabalhadores efetivos, eles incluem o doutorado. Olha as contradições. Se para o convocado entre o doutorado, por que não para o efetivo? Então, para que a gente possa, inclusive, aí, alguém que puder e estiver aqui participando, pesquisar sobre isso, que eu acho que é um grande desafio. Olha as contradições e as incoerências. E aí, então, nós, com professores efetivos, não tem na carreira a questão do doutorado, só entra somente até o mestrado.
E aí, a gente precisa, já tenho 10 minutos de fala, só mais 5, senão eu falo até meio-dia aqui. Quem me conhece, né, Hélio Dyer e o Leonel, Bernadette e demais. E aí nós temos alguns, nesse contexto, né, a gente precisa compreender o que está acontecendo. Nós temos em jogo a questão do plano nacional, o plano estadual e os planos municipais de educação. Que nós temos que lembrar que não é uma política de governo, e sim, pelo menos deveria ser respeitado pelos nossos governantes como política de Estado. Deveria, né? Olha o verbo. Mas, infelizmente, muitos não veem dessa forma e não respeitam como política de Estado brasileiro, do Estado de Mato Grosso do Sul, a política do município de Campo Grande, dos demais municípios que aqui estão. Então, o que nós, enquanto movimento, estamos fazendo é que os municípios cumpram os planos que nós elaboramos com a participação das universidades, com a participação do movimento sindical, com a participação de professores, coordenadores, gestores, movimentos sociais, né, de diversas entidades participaram da elaboração desse plano. Não foi um plano elaborado pelo governo da época, e sim pela sociedade, que a gente respeite. Outro desafio para nós, que nós já conseguimos aprovar, mas precisamos regulamentar, é a questão do Fundeb. E eu coloco em pauta, né? Estou aqui, né? O Douglas no começo estava cobrando para que eu abaixasse um pouquinho, mas estou fazendo propaganda aqui, ou tentando, né, sensibilizar a sociedade da importância da regulamentação do Fundeb. Por quê? Nós aprovamos algo com um relatório, o parecer da professora Dorinha, e agora nós temos outras propostas. E uma delas é retirar dinheiro, por exemplo, da educação para ir para os programas sociais. Nós não somos contra as políticas sociais, nós somos favoráveis, mas tem outros mecanismos e outros recursos que nós podemos utilizar. Não retirar aquilo que nós conseguimos avançar na política de educação, de financiamento, para os programas aí de Bolsa Família, Bolsa Escola. Sabemos da importância que é garantir o acesso dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens na educação básica por meio das políticas de assistência social, mas não retirando o programa de educação, porque eu vou tirar de uma boca para jogar numa outra, e aí nós não vamos avançar na questão da qualidade da educação, num sentido de melhorar os índices da educação, e até mesmo para que a gente possa garantir realmente que a educação ainda possa chegar a algumas crianças que até agora não chegou, gente. Nós temos que lembrar a realidade nossa, às vezes a gente olha assim, não percebe, mas nós temos muitas crianças ainda fora da escola, jovens que evadem, e que aí, qual é a política? O que nós estamos pensando para que esse jovem, ou essa jovem, possa permanecer na educação? Não só faça a matrícula, mas permaneça e consiga terminar com êxito a educação básica, que é da educação infantil até o ensino médio. Então, para nós, é pauta e é desafio, para que a gente possa agora fazer essa discussão do Fundeb e a gente possa garantir aquilo que nós discutimos e conseguimos aprovar, né, no Congresso, no Senado. Mas agora, infelizmente, a regulamentação nós corremos o risco de perder. Então, vocês que são mestrandos aqui, né, todos os professores da universidade, nós precisamos fazer esse debate para que a gente possa ganhar o debate com a sociedade e mostrar que Fundeb não é só salário de professor. Fundeb é a garantia do acesso à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação de jovens e adultos, à educação do campo, à educação quilombola, pensarmos no acesso à educação especial para que essas crianças, esses adolescentes tenham acesso a essas políticas ou, pelo menos, acesse e possa permanecer na educação básica. Então, pensar no Fundeb é a garantia e a permanência da educação pública. E aquilo que a gente defende, nós precisamos garantir. Não nos vouchers da vida, que tem já a proposta de tirar os vouchers, ter os vouchers. Ter vouchers significa precarizar a educação pública. Nós precisamos ampliar a oferta, mas com melhorias da estrutura das escolas, né, que a gente possa melhorar a condição de trabalho dos nossos professores, né, termos aí salas arejadas, né, termos salas com condições. Hoje nós estamos no momento da pandemia, estou terminando meu tempo. Mas quais são as condições para que o professor possa ter acesso às tecnologias? O professor deixou de ir para a escola, mas ele teve que pagar agora a internet
porque ele tinha 40, 50 reais, agora vai ter que pagar 100, 120. Aqui em casa é prova disso, nós tivemos que fazer para dar condições para que nós pudéssemos, inclusive, fazer essa atividade hoje. E quem está pagando a conta? Sou eu, é o professor, é o trabalhador, que está pagando mais energia, né, que está pagando os seus aparelhos tecnológicos, teve que comprar um computador, muitas vezes ele teve que trocar de celular porque o celular travava diante dos grupos. Então, são alguns elementos, eu já gastei os meus 15 minutos, e aí eu agradeço a oportunidade e a gente deixa agora para o debate, tá bom? Obrigado, pessoal. Desculpe aí, o telefone pagou bem os 15 minutos. Foi ótimo, então, obrigada pela sua participação, e ao final eu também faço alguns comentários. Obrigada, agora vamos passar a fala, né, para a professora, mestre Maria Gorete Siqueira, coordenadora, né, das escolas de ensino médio integral, tempo integral do CEFOR, da Secretaria Estadual de Educação, que foi nossa egressa, né, Gorete? Bem-vinda, Gorete. Oi, bom dia. Muito obrigada pelo convite, né? Um prazer retornar ao EMES, né? Mesmo aqui representando a Secretaria de Educação, estou representando a CEFOR, que minha coordenadora Alessandra Beck me convidou para estar nesse momento aqui com vocês. É com muita satisfação de estar participando dessa roda de conversa, né? Sobre esse tema, né? Bem interessante, o qual eu também fui, né, sou egressa e também fiz o meu projeto de intervenção, né, e cumprimentar primeiramente a professora, né, doutora Érica, que foi minha professora, e em nome dela eu cumprimento todas as professoras que estão aqui, da UEMES, os convidados, dar um bom dia também ao professor, né, Leonel, ao Onivan, que estão aqui representando a CEMED, a CETEMES, aos todos os mestrandos acadêmicos e os convidados aqui presentes, né? E dizer para vocês que a gente sabe que esse mestrado profissional em educação, o Profeduc, ele realmente está direcionado para a formação de educadores, né? E tem como foco a qualificação de docentes que já vem atuando na educação básica. A gente sabe que para fazer o Profeduc, esse professor tem que estar atuando, né? Ele tem que estar em sala de aula. E ele vai buscar o quê? Desenvolver ações que busquem impacto na etapa de ensino, né? Por meio de práticas inovadoras, com a finalidade do programa, que é propor o quê? Uma intervenção. E essa intervenção é de contribuir para melhorias da educação básica. Então, a gente sabe que muito tem se discutido sobre esse caráter interventivo, né, das pesquisas dos mestrados profissionais. Embora o mestrado profissional em educação tenha se apresentado como um importante espaço de formação dos docentes da educação básica, né, já que se pretende, nessa modalidade, né, por meio da imersão na pesquisa, formar um professor, pesquisador, socializador e mediador. Então, esse professor pesquisador, ao desenvolver a pesquisa focalizada em situações reais, né, que, como eu já falei, ele está na sala de aula, ele está vivenciando isso, ou em diversos espaços educativos, porque nós não só temos professores que fazem o mestrado profissional, nós temos diretores, coordenadores pedagógicos, e eles terão condições de exercer as mudanças que beneficiem a todos, né? Então, a gente sabe que esses projetos de intervenção não é um fim em si mesmo, ele é uma abertura, né? Como nós estamos fazendo agora. É uma abertura para um diálogo democrático entre os governos estaduais, municipais, entre os governos e a sociedade, entre os professores, entre as escolas, entre as comunidades, enfim. É um diálogo que possibilita uma aproximação entre a universidade com a escola e os sistemas de ensino, abrindo, assim, uma relação à inovação pedagógica. Então, o mestrado profissional, ele veio também para trazer o quê? Como a professora Érica falou, né, na abertura. Ele veio para trazer o quê? Para fazer o quê? Ciência, inovação, trazer tecnologia. E além de problematizar esse contexto todo da educação, né, e problematizar o contexto onde o sujeito está atuando, ele aproxima a universidade da educação básica,
Porque ele permite o quê? A articulação entre a teoria e a prática. Então, os problemas, eles emergem da prática profissional, ele emerge da prática e volta para a prática, né? E eu acho que o bacana é isso, é discutir a prática, problematizar quais são os nossos desafios, quais são as necessidades de formação desse professor e retornar para a escola por meio de um projeto de intervenção, que é o resultado da pesquisa. Então, assim, a posição da sede é que a pesquisa tem um papel importante, fundamental, na formação dos mestres profissionais em educação, pois lhe dá a oportunidade de analisar a realidade em que estão inseridos, né? Então, assim, respondendo ao que o Onivan perguntou, no momento nós temos 732 mestres e doutores na rede, né? Então, e com essa nova, né, lotação que nós tivemos esse ano, nós temos muitos que é a primeira vez que está dando aula, que ingressaram agora, né, na educação e que estão, com certeza, vão colocar em prática todo esse conhecimento que adquiriram, né, no seu mestrado, no seu doutorado. Então, assim, eles vão trazer para nós, né, todo esse conhecimento. Por quê? Porque toda a pesquisa, ela promove uma reflexão crítica sobre essa prática profissional em educação. Possibilita o quê? Que o indivíduo seja crítico, criativo, reflexivo. Então, eu acho que, né, que quando o professor ele localiza as áreas críticas, que ele possa esclarecer um processo sistemático por meio de coleta de dados e de referenciais teóricos, metodológicos, ele vai permitir que esse professor ele atue efetivamente nessa realidade. Então, assim, eu dei uma olhada no banco de teses e dissertações da UEMS aqui, né, de Campo Grande, e a gente percebe que é uma diversidade de propostas interventivas, né? Então, eu vi que tem muitas na área da educação especial, políticas públicas, alfabetização, programas federais, matemática, ciências. Há uma variação de situações e de problemáticas, né, que precisam de uma intervenção. E esses mestrandos estão se propondo a contribuir para a melhoria da educação no cenário contemporâneo. E o que impede que esses projetos de intervenção não sejam implementados, né? Então, a gente sabe que, muitas vezes, falta abertura de alguns gestores para que esses professores coloquem em prática suas propostas. Então, Leonel, nem todos os diretores têm esse protagonismo que a Claudeci teve, né? Eu conheço a Claudeci, minha colega também, então nem todos os diretores têm essa abertura, dão essa possibilidade de levar o conhecimento para a escola. Ainda há alguns que têm um receio, parece que temem, né? Que o professor mostre que tenha mais conhecimento do que eles. Né? Nós temos várias pessoas, inclusive aqui nessa sala, né? Nós temos pessoas aqui que foram diretores e que eu conheço, que sempre levou o conhecimento para a sua escola, sempre deu essa abertura. Então, eu acho que isso também falta nas escolas, né? Desse gestor ter dar essa abertura. E nem todos os projetos de intervenção, eles ficam engavetados, né? Mesmo que não passe pela secretaria, fique na escola, a gente sabe que alguns são colocados em práticas e outros não, né? Então, assim, observa-se que há pouco aproveitamento e absorção dos conhecimentos produzidos pelas pesquisas desenvolvidas pela rede de educação básica, o que revela a necessidade de estreitar ainda mais a colaboração entre os programas e as redes de ensino, de criar estratégias de otimização das pesquisas e do conhecimento produzido, né? A gente vê também, né, a sede, né, a Secretaria de Estado de Educação, ela considera a importância do trabalho desenvolvido pelos mestrandos. E ao dar o parecer sobre as pesquisas que são realizadas na própria sede ou nas escolas, ela sugere que, ao final, os resultados dessa pesquisa
sejam compartilhados para posterior análise e possíveis encaminhamentos. Então, assim, quando chega lá na Coordenadoria de Formação Continuada dos Profissionais de Educação, que é por lá que saem os pareceres, nós sempre solicitamos, né, que essas pesquisas, após elas serem realizadas, elas sejam compartilhadas. Então, assim, pelo levantamento que eu fiz lá no setor, né, porque esse é o primeiro ano que eu estou na Cefor, mas pelo levantamento que eu fiz lá com os colegas, de 2015 para cá, não houve nenhum retorno de pesquisas que passaram por lá e que foram aprovadas e que não houve um retorno desse mestrando para que esse projeto de intervenção fosse analisado para os possíveis encaminhamentos, né? Eu acho que a gente tem que buscar realmente essa parceria entre esses mestrando, a universidade, as secretarias, para que a gente possa realmente colocar em prática todo esse conhecimento que é adquirido na universidade, né? E assim, eu finalizo ressaltando para vocês a necessidade de estabelecer nas redes de ensino ações de acompanhamento desses egressos, porque como também aconteceu na CEMED, na sede a gente também não fez um levantamento para saber de quantos desses mestres, desses projetos de intervenção que foi feito, qual deles realmente foi colocado em prática na nossa rede. Né? Eu sei que ali no banco de dados de teses de dissertação da sede, da UEMS, a gente vê que tem vários de professores da sede, né? Acho que uns 40%. Mas acho que precisa mais, assim, essa articulação entre a universidade, entre a sede, entre as redes, né? Uma articulação mais estreita. E também, eu acho que é necessário e urgente pensar em políticas de Estado para esse fim, né? Então, como o Onivan falou, a gente tem o Plano Estadual de Educação, o Plano Nacional de Educação, e que é um plano de Estado, né? Não é plano de governo, é um plano de Estado. E precisa-se de um melhor entendimento para se colocar em prática tudo isso que é proposto para todo mundo. E eu acredito que, a partir do momento que há um entendimento que as políticas, elas são de Estado e não de governo, as coisas vão fluir de uma forma bem mais claras e objetivas para todo mundo. E assim eu finalizo a minha fala. Obrigada. Ótima fala, Maria Gorete. Obrigada. Obrigada. Bem, acho que todos aqui na mesa tocaram algumas questões que eu entendo que são essenciais, né? Acho que a Gorete reforçou, ao final da sua fala, essa dimensão da necessidade do acompanhamento, né? E eu gostaria, assim, de comunicar, né, a todos, inclusive a sede, a CEMED, né, o sindicato, que a nossa comissão de autoavaliação do programa, né, tem um membro agora também da sede, CEMED e FMS, que são os nossos convênios, né, e os convênios, eles foram feitos com essa intenção, né, estreitar melhor a relação entre a demanda que vem da rede pública, porque é de lá que vem os nossos temas, projetos e problemas de pesquisa, né, dessa prática que eles inicialmente emanam, e aí a gente, né, dá um tratamento científico, aprofundamento teórico, epistemológico, e se volta para a prática com a pesquisa interventiva. Então, esse caminho é fundamental, que a gente tenha parceria, não só para avaliar o impacto, mas também para acompanhar e trazer a demanda, né? Porque o Leonel mencionou bem essa questão, o desenho da política pública, né? À medida em que a gente encontra uma abertura para que os nossos discentes façam com qualidade as suas pesquisas e possam, né, dialogar
nas suas redes de ensino, com os diretores, demais professores, gestores, para a implementação de ações que podem vir a se constituir política pública na medida em que forem bem-sucedidas, né? É um elemento fundamental esse acordo entre nós, essa parceria, né? Esse relacionamento, que nós temos que cuidar, né? No sentido de termos dados de impacto, de quantitativo, qualitativo, mas nós temos também que zelar por esse tratamento, né, dos objetos de conhecimento que vão ser abordados no programa, né, que vem da prática dos discentes. Então, é nessa medida, né, que uma formação profissional no âmbito de um mestrado profissional, ela não se faz só no programa de pós-graduação, né? Ela tem que também ser olhada pela rede, pelo sistema, nessa condição de parceria. E aí, eu entendo que a questão que o Univan traz do sindicato, enquanto a luta dos professores, né? Porque formação não se desmembra da questão salarial, não se desmembra da questão da luta política, não se desmembra da carreira, né? Essas coisas estão imbricadas no processo de valorização do professor. Então, num contexto ainda mais regressivo, político, que a gente vive, né, em especial em âmbito federal, que a todo dia a gente vê um desmonte dos nossos direitos que foram arduamente conquistados, é fundamental, inclusive de redefinição e remodelação das redes públicas, com escolas militares, né, que tem um propósito claro de despolitização da nossa população, desde a mais tenra idade, desde a infância, inclusive passando pela formação de professor. É urgente que a gente atrele formação política, científica, histórica nos nossos programas, e que isso seja compartilhado com as redes, porque é uma universidade pública, a UEMS, né? Então, prioritariamente, ela deve se voltar às necessidades das escolas públicas, né? Ainda que outros professores de escolas privadas, de práticas educativas não escolares, se coloquem também no programa, né? Mas o grande foco nosso é a formação de professores para as escolas públicas. Então, é nesse sentido, né, que o Profeduc também entende que pesquisa aplicada não é um conhecimento que a gente produz na universidade e aplica na escola, né, como receptora, e aí a escola como receptora de um conhecimento que foi produzido para fora dela, né, mas a escola, e aí eu agradeço a vinda do Leonel, da Gorete, do Onivan, né, são fundamentais nesse processo de construção dos mecanismos de aplicação, tá? Porque não é de fora para dentro, né? Mas é da prática que se volta para a prática. Então, esse caminho, né? A escola também deve se colocar, as escolas, as redes, no processo de compartilhamento da produção do conhecimento que se faz aqui. Isso não é fácil, mas eu acho que, assim, essa participação ativa na comissão de autoavaliação, né, processos que a gente vai procurar manter essa comunicação, eles são urgentes para o nosso trabalho no Profeduc, né? Então, nesse sentido, né, que eu encerro dizendo que eu entendo que os mestrados profissionais, eles avançam nessa direção, né, porque ele tem uma preocupação primeira, né, com a ação, formação dos docentes que estão ali na escola, né, que estão não só como professor, mas como coordenador, como gestor, né, que estão na rede pública, que estão inseridos na educação básica, né, isso é um aspecto bastante importante, né, então a pesquisa, ela já se faz socialmente comprometida nessa medida, né. Então, agradeço muito a contribuição, né, e a gente vai estabelecer canais de comunicação, viu, Aldir, Onivan, Gorete, e eu passo a palavra para a professora Keila, né, coordenar a ação da mesa sobre a pesquisa, que é uma pesquisa interventiva do Patrick, né, que foi
orientador do professor Salles, realizada no Profeduc. Professora Keila. Bom dia a todos, oficialmente, né? É uma alegria estarmos aqui nesse momento de formação, né? O formato online foi um desafio para todos nós, eu parabenizo aí a equipe de organização, e é com muita alegria que a gente continua o momento formativo de qualidade, mas também de quantidade. Olha só, temos 70 participantes, 71, né? Muito boa essa quantidade de pessoas assistindo, né? E que coisa boa. Bom, esse momento agora, então, é de apresentação, né, das pesquisas aplicadas. A gente começa agora e termina no momento da tarde. Agora a gente vai ter a apresentação do Patrick Ramalho de Oliveira, né, apresentando, uma pesquisa da Organização do Trabalho Didático, né, da linha de pesquisa da Organização do Trabalho Didático, foi orientando do professor Salles, e a pesquisa dele se intitula Mãos na Massa, Construção do Tabuleiro, Jogo dos Discos, né. É importante só destacar, né, que esse momento de apresentação das pesquisas, ele é um momento de troca de saberes, né, é um momento de acolhimento, né, um novo acolhimento aos nossos egressos, uma maneira de acompanhar os nossos egressos também, fazendo parte desse processo de autoavaliação, que é uma construção, né, Érica, que temos feito aí, estamos tentando fazer, né, essa política de autoavaliação do programa, né, publicizar isso de alguma maneira. É uma maneira de publicizar as implicações concretas dos trabalhos, né, desses alunos, se estão participando de formações, se estão oferecendo formações, né. Então, é importante que os nossos discentes atuais também acompanhem isso é o futuro próximo de vocês, né, é uma maneira da gente continuar esse vínculo, né, e que esse momento aconteça sempre. Patrick, você tem 20 minutos, tá, para falar, e a gente abre um pouquinho depois para perguntas, né, para discussões. Eu não recebi nenhum slide, não sei se você vai projetar alguma coisa, mas você fica à vontade, tá bom? Tá, ok. Muito obrigado, professora Keila. O áudio está bom para vocês? Eu não fiz o teste antes. Tá tudo bem, estou ouvindo bem. Feliz, agradeço o convite da Universidade Estadual para estar resgatando aí os egressos, né? Eu entrei no mestrado em 2018, eu falo que 2018 foi um ano um desafio gigantesco para mim, que eu estava entrando no mestrado, um programa profissional, e também estava assumindo a coordenação pedagógica na Rede SESI aqui do Mato Grosso do Sul. Então, assumir esses dois desafios, né, me deu um certo frio na barriga, mas o mestrado consegui finalizar agora em 2020, graças a Deus, e aí continuo nessa luta na formação de professores como coordenador aqui na Rede SESI. Antes de falar do meu projeto de intervenção, né, eu apresento um pouquinho o histórico da minha pesquisa, que a pesquisa ela está interligada com esse projeto de intervenção. Então, a pesquisa ela foi intitulada Probabilidade no terceiro ano do ensino médio, contribuições dos jogos logísticos para o ensino e aprendizagem. Por que eu estou falando de probabilidade? Porque a minha formação inicial, primeiro eu fiz a graduação em matemática, depois eu também fiz a graduação em pedagogia. E eu sinto que há uma carência de discussão da matemática, né? Hoje eu sei que tem o mestrado e o doutorado em algumas instituições na área da educação matemática, né? Mas eu sinto uma carência. E aí, quando eu falei com o professor Salles, que eu vi que a formação dele é em matemática, eu falei, professor, vamos lá para essa luta. Fiz a minha inscrição no processo seletivo, passei por todas as etapas que os nossos egressos aí de 2020 passaram, e aqui eu justifico o porquê da escolha desse tema e como foi o contato, né? Eu cursei algumas disciplinas como aluno especial, tanto na UFMS como na UEMS, e uma dessas disciplinas eu tive contato com as teorias da educação matemática francesa. Aí a teoria da situação didática, engenharia, semiótica. Então, ao estudar essas teorias, eu também estou sendo, né, tutor na Universidade Federal da Grande Dourados, e eu tive contato com o material da Universidade Aberta do Brasil. E esse material ele proporcionou um jogo chamado Jogos Logísticos, né? E eu falei, que interessante aplicar esses jogos logísticos na realidade da educação básica, mas aplicar o jogo pelo jogo, ele não tem sentido.
Então, eu fui atrás de teorias para embasar a aplicação desse jogo. E aí, com o conhecimento da teoria da situação didática e o conhecimento do jogo, que surgiu essa pesquisa. O objetivo geral da minha pesquisa foi analisar a construção do conceito de probabilidade por estudantes do último ano do ensino médio, por meio de uma sequência didática que envolve os jogos dos discos, com a contribuição dessa teoria. Por que eu falo construção do conceito? Porque nós acreditamos que o aluno ele já tem o seu conceito prévio, mas a educação, né, a aprendizagem, ela se efetiva quando ele traz algo de novo. E é esse algo de novo que nós queríamos compreender que o jogo poderia proporcionar para esses alunos. Nós colocamos o último ano do ensino médio, no caso o terceiro ano, porque a sequência didática a qual nós preparamos exigia uns pré-requisitos, como função, geometria. Então, no terceiro ano, a gente acredita que todos os alunos já passou por esse conhecimento prévio de alguns conceitos, para, de fato, conseguir colocar em prática essa sequência didática. Capítulo 1 da dissertação foi o capítulo teórico, a qual eu falei um pouquinho sobre a própria teoria, o conceito, as tipologias, componentes essenciais, e aqui eu tenho alguns autores que foram embasados: Almolô, Bodin, Brousseau, Freitas, Silva e o Esse. E no meu capítulo 2 eu vim trazendo um pouquinho sobre o próprio jogo, né? O jogo, ele não é algo inédito, ele é da época medieval, em que as crianças nos castelos, eles, para criarem brincadeiras, né? O que eu vou fazer hoje? Eles viam que no chão tinha quadradinhos. Então, eles pegavam objetos circulares e ficavam jogando nesse chão. Mas eles tinham uma regrinha. Esses objetos circulares, eles não poderiam encostar na linha. E se encostasse na linha, não marcava ponto. Então, os jogos do disco nada mais é do que isso. Mas agora, né, nós estamos aplicando esse jogo simples, voltado para a educação, com uma teoria em que os alunos são autônomos, críticos, participativos. E aí, para embasar a apresentação desse jogo e falando um pouco sobre o jogo na educação, eu utilizei os autores como Lima, Alcântara e Albuquerque, que foi a minha revisão de literatura, o Caetano, que fala em si dos jogos do disco nesse material da Universidade Aberta do Brasil, e o Grando, que representa aí os jogos na sala de aula. Patrícia. E aqui eu tenho um exemplo da jogada favorável desses jogos dos discos, né? Aqui nós estamos trabalhando com uma moeda, então a pessoa joga, se cair inteiramente dentro do quadrado, é uma posição favorável. Se cair fora ou na linha, é uma posição não favorável, né? E aí existe a construção de um tabuleiro desse jogo, que à frente nós vamos conhecer. E no capítulo 3 eu trago um pouquinho sobre a referência teórico-metodológica, que eu utilizo a engenharia didática, que também é uma teoria francesa, a Artigue que embasa essa teoria, e para desenvolver a engenharia didática, precisamos passar por 4 etapas: as análises preliminares, análise a priori, experimentação, análise a posteriori e validação. Que, inclusive, na sequência didática elaborada pelo pesquisador e a professora de matemática na escola, para cada atividade, nós conseguimos fazer essa validação da análise a priori com a validação. Claro que aqui em questão de apresentação, o tempo que eu tenho curto, eu faço análise só de uma atividade, mas eu também apresento quais foram as outras atividades, porque eu não sei se tem professor de matemática aqui no seminário, mas se tiver, esse professor com certeza vai sentir um pouco de curiosidade e quem sabe até estudar esse material para aplicar na sua sala de aula. E eu destaco, essa sequência didática ela foi aplicada, assim, numa escola particular, mas ela é possível aplicar em qualquer realidade, porque os materiais para utilização da construção desse tabuleiro são materiais que toda escola tem. E aqui o capítulo 4, eu falo um pouco sobre as análises dos dados, né? Essa sequência didática, ela foi aplicada nas aulas do contraturno, que nessa escola, os alunos, de uma vez por semana, eles ficam período integral. E nessas aulas da tarde, eles têm 4 aulas de projeto e uma aula de empreendedorismo. E nessas aulas de projeto, são os próprios professores que montam o projeto em 2 ou 3 semanas. No caso dessa professora de matemática, em parceria comigo, nós optamos por 2 semanas, então deu 8 aulas para o desenvolvimento
dessa sequência didática, e em cada encontro nós utilizamos 4 aulas. E para explicar também, nós dividimos esses alunos em grupos focais. Então, nós tivemos aí do grupo A até o grupo F, para facilitar a análise da construção do jogo em si. Na etapa 1 do jogo, nós totalizamos aí 6 grupos, e cada grupo tinha entre 5 a 6 integrantes. E essa atividade, a primeira etapa, o que nós esperamos? Apresentamos uma história em quadrinho, que ela é uma história em quadrinho que se torna até cômica, né? É engraçado a circunstância dessa personagem. E após apresentar essa história em quadrinho, nós esperamos que os alunos venham comentar qual é o entendimento deles de acontecimento previsível e acontecimento não previsível. Aí eu apresento aqui para vocês essa história em quadrinho. A história tem o título Um Dia de Cão. É possível prever ou não? Abro os olhos, assustada, e me dou conta que perdi a hora. Tenho menos de 10 minutos para sair de casa. Pulo da cama, pensando na reunião marcada. Há semanas com o meu chefe, que não vai com a minha cara. Se me atrasar, perco meu emprego. Olho pela janela e nuvens cinzas no céu surgem frio e chuva. Meias, preciso das minhas meias. E lá, meias de lã. Morro de frio naquela sala de reuniões, sempre com ar-condicionado no máximo. Meias na gaveta de meias, conforme esperado. Vista a primeira roupa que vejo, corro para a sala, pego a minha bolsa e penduro no pescoço o pendrive. Não posso esquecer a apresentação slide que passei a madrugada preparando para abrir a reunião. Busco freneticamente meu guarda-chuva. Onde deixei mesmo? Nossa, pode estar em qualquer lugar da casa, porque deixo o guarda-chuva em qualquer lugar. Deixo pra lá. Vou arriscar sair assim mesmo. Tomara que não chova logo. Abro a porta de casa e tropeço no jornal. Mesmo atrasada, leio a manchete e fico chocada com a notícia sobre um avião que caiu no meio do Atlântico, com mais de 200 passageiros a bordo. Que tragédia! Ainda atordoada com o desastre, olho o relógio e me dou conta que tenho que decorrer para o ponto de ônibus. E que, se o danado atrasar mais de 5 minutos, eu não chego no trabalho a tempo. Com a chuva começando a cair, agora mesmo é que a condução não tem hora para passar. Miraculosamente, o ônibus chega, subo os degraus, voando, e sento no último lugar vago. No meio do caminho, cedo meu lugar por uma mulher grávida, imaginando se o bebê que ela carrega é menino ou menina. Vou para o corredor do ônibus. Que confusão! Chego no trabalho e a chuva aperta. E percebo que perdi o pendrive no empurra-empurra do ônibus. E com ele a apresentação da reunião, o emprego, o aluguel, as férias. Tudo. Que dia de cão, ensopada, atrasada e desolada. Subo as escadas apressada e logo encontro um colega saindo da sala de reunião, com uma expressão de incredulidade no rosto. Penso, fui demitida. Meu colega olha para mim e diz, com a voz falha, você não vai acreditar. O chefe ganhou sozinho na loteria. Descobriu hoje, assim que entrou na sala. Subiu na mesa de reunião, dançou um tango com o ventilador de pé e pediu demissão. Foi direto para o aeroporto, pegar o próximo voo para o Egito. Disse que queria conversar com a esfinge, e que você seria a nova chefe. Que dia de cão, mas ao mesmo tempo que sorte dessa funcionária, né? Então é a partir dessa história em quadrinho que nós fizemos a análise a priori, que os alunos comentarem o que é conhecimento previsível e não previsível. Aí é que nós fazemos algumas situações de acontecimento em que pode ser identificada como previsível. A perda do emprego devido à sua chegada atrasada à reunião, justificada pelo conhecimento das políticas da empresa e da personalidade de seu chefe. O dia ser muito chuvoso e frio, que é justificado pelas nuvens cinzentas, e ter facilidade para encontrar as meias e dificuldades para encontrar o guarda-chuva, justificado por haver um lugar específico onde ela guardou suas meias. Então, pela história em quadrinhos, isso aqui são fatos que é possível prever.
Mas o que não é possível prever nesse contexto da história em quadrinhos? O sexo do bebê, pois as chances são iguais para ser menino ou menina. Ou até mesmo a manchete do jornal sobre a queda do avião, por se tratar de um evento muito raro. Ou o ônibus chegar rápido no momento chuvoso e de horário de pico. Ou até mesmo o chefe dela ganhar sozinho na loteria, por ser um acontecimento extremamente raro de acontecer. Ou a promoção dela no cargo de chefia, pois dependia do chefe dela ganhar na loteria sozinho. Bom, aqui eu falo um pouquinho da teoria da situação didática, que foi esse embasamento. Porque, para acontecer a aprendizagem, né, a teoria ela fala que precisa do tripé. Esse tripé é o envolvimento do professor, o estudante e o saber, que nesse caso o nosso saber é a probabilidade. Aí a professora escutou os alunos comentando as respostas deles, e também depois a professora apresentou as respostas elaboradas por ela e pelo pesquisador, que a teoria ela proporciona que o professor tem que trazer essa prévia, até mesmo para fazer a validação daquilo que o aluno colocou como resposta e essa análise levantada por eles. Aqui eu tinha a resposta de alguns alunos, que vai muito ao encontro da resposta elaborada. Por exemplo, o grupo focal C colocou no acontecimento previsível: achar meias na caixa de meias, pois ela que as guarda. Chuva, pois há nuvens escuras. Perder o guarda-chuva, pois ela não guardou em bom lugar. E aqui eu tenho a resposta do acontecimento aleatório no grupo focal E: ela saber o sexo do bebê, pois existe 50% de chance dela estar certa ou não. A queda do avião, pois é pouco provável de acontecer. E ela ser promovida, pois pensava que seria demitida. E o chefe ganhar a loteria, pois as chances são baixas. Então aqui eu quero destacar: podemos perceber que as respostas dos estudantes se aproximam muito pela prevista pela professora, mas sendo escritos na linguagem dos próprios alunos. E aí aqui eu vou apresentar rapidamente quais são as outras atividades dessa sequência didática. Aí foi atividade 2, apresentar as características das moedas brasileiras. Por que apresentamos as características? Porque os alunos iriam fazer lançamento de moedas no tabuleiro, então ele precisa saber o diâmetro dessas moedas, então houve um estudo dessas características. Também nós tivemos aí a confecção de um tabuleiro, que os alunos utilizaram esquadro, régua, sulfitão, que foi dado como atividade, eles construíram um tabuleiro em um quadrado de 42 por 42 centímetros, e cada quadradinho 3 centímetros. E nós levamos muito em consideração pela teoria, né, o conhecimento prévio e a discussão em grupo desses alunos. Então aqui nós levantamos algumas perguntas para esses alunos refletirem antes de realizar os lançamentos dessas moedas, ou até mesmo dos botões de camisa. Eu falo dos botões de camisa porque eles tiveram 4 discos diferentes para lançar: a moeda de 10 centavos, de 25 centavos, um botão de camisa de bebê e um botão de camisa maior, camiseta adulta, né? Que esses diâmetros variam no lançamento no tabuleiro. Então, algumas perguntas que foram levantadas, nós escutamos muito a opinião dos alunos, até mesmo é a partir dessa discussão que nós conseguimos estabelecer algumas, um contrato didático do lançamento nesse tabuleiro. Atividade 5, os alunos precisavam registrar essas anotações em uma tabela. Então, no lançamento 1, ele fez o lançamento de 10 moedas de 10 centavos, ele tinha que registrar quantos caíram dentro desse quadradinho de 3 centímetros que ele construiu. Por exemplo, no canto direito, nós temos aí no lançamento 1 de 10 moedas, apenas uma moeda caiu dentro do quadrado. No segundo lançamento, já foram 3 moedas. Então, assim, os alunos conseguiram fazer uma tabulação desses dados, né? Aqui é um exemplo que nós temos dos 6 grupos focais. Na moeda de 10 centavos, que o diâmetro é de 2 centímetros, foram feitos 200 lançamentos, 24 foram favoráveis. Aí eles calcularam a porcentagem em 12%. E assim foi com os demais discos. A plotagem dos dados no plano cartesiano. E também, o que chamou a atenção na fala de uma aluna, que até chegar na atividade 8, nós podemos perceber que são atividades, assim, mão na massa, empírica, que o aluno está desenvolvendo. Teve uma aluna que chegou na professora e comentou assim: professora, nós não vamos ter fórmula? Porque a gente só está jogando, né?
Então, acho que a matemática está tão enraizada, tem que ter forma para fazer cálculo, que para aluno aquilo ali até se tornou um certo incômodo. Mas é claro que depois vem a parte da formulação, que aí a professora trouxe essa abordagem teórica, que ela traz toda uma circunstância do diâmetro dentro do quadrado, que aí forma outro quadrado, e aí chegamos nessa fórmula aqui, algébrica, que é uma fórmula algébrica de probabilidade envolvendo o lado do quadrado e diâmetro. Nós tivemos uma outra atividade em que, já que os alunos fizeram a abordagem experimental, fazendo o lançamento aleatório, agora nós temos uma fórmula que diz que a probabilidade exata é essa. Então, nós fizemos aí a diferença entre essa probabilidade experimental e a probabilidade exata, que aí chamamos de erro. Podemos perceber que a diferença nem é tão grande entre a probabilidade experimental e a probabilidade exata. E a última atividade é o que dá o pontapé do meu projeto de intervenção, né? A professora propôs aos estudantes montar uma barraca dos jogos do disco na festa julina da escola, para arrecadação de dinheiro para a formatura. Os estudantes mostraram todo o entusiasmo com a proposta e a professora comentou que ao final do bimestre retornaria à discussão com toda a turma apresentando a proposta e orientando a montagem do tabuleiro. Aí ela jogou a seguinte problemática. Para obtermos lucros na barraca, é necessário que a moeda seja de maior valor. Assim, utilizaremos moeda de R$1 para a barraca. E como debatemos na oficina, o jogador precisa sentir segurança e confiabilidade no jogo, para ter o máximo de pessoas participando na barraca, então vamos estabelecer uma probabilidade de ganho em 50%. Qual deve ser o tamanho do lado do quadrado com as informações do nosso problema? Então, nós vimos que lá na sequência didática, os alunos que estavam fazendo experimentações lançando discos em quadradinhos de tamanho já estabelecidos, que eram de 3 centímetros. Agora a professora propõe um desafio. Eu tenho a moeda de R$1, vamos utilizar a moeda de maior valor, para ter uma chance que o candidato, o participante, queira participar da nossa barraca, vamos deixar uma probabilidade de ganho de 50%, mas agora nós precisamos saber qual que é o tamanho do lado do quadrado da construção desse tabuleiro. Aqui que já passou 1 minutinho, tá? Vamos encaminhando. Ah, ok. Tá vendo? Você achou que não dava tempo? Pois é. Eu coloquei um tópico na minha dissertação, que eu coloquei o X da questão, que é para validar se foi alcançado aquele objetivo geral. Eu vou ler rapidinho, né, porque nós temos os regressos aqui, eu achei interessante esse olhar que o professor proporcionou, né, o professor Salles, para ver se, Patrick, de fato alcançou o seu objetivo, que o objetivo era analisar o conceito de probabilidade, analisar o conceito que o aluno está adquirindo de novo. Para isso, levantamos 2 perguntas, o que é probabilidade, e após a aplicação do jogo do disco, houve um conhecimento diferente de probabilidade? Aí eu tenho aqui, eu achei um pouco mais frustrante do que antes, pois eu sempre esperava valores altos na probabilidade, mas muitas vezes dava valores baixos. E eu perguntei, mas por que você sempre esperava números altos? Porque eu gosto de vencer. Mas você pode vencer, mas para você vencer, sempre terá algo que definirá a vitória. Nesse caso, o aluno quis relatar o diâmetro e o lado do quadrado. Acredito que com o jogo nada mudou, pois muito do que já sabíamos. Percebo que aplicou o que já sabia antes. Nessa fala do estudante, houve até uma contradição ao questionar o que ele quis dizer. O pesquisador interpreta que não mudou muito referente a como calcular probabilidade por meio de lançamento de moedas, mas ele ampliou seu conhecimento com recurso de geometria. Com o jogo, tivemos a parte prática, ao invés só da teórica. Podemos colocar a mão na massa daquilo que a gente aprendeu. Enfim, aqui eu tenho algumas falas dos alunos. Com o jogo, aprendi muito mais sobre probabilidade, pois depois não fiquei na fração e porcentagem, envolveu função e geometria, então eu percebi que a probabilidade tem mais coisas. Aqui eu tenho a imagem do fato da construção do tabuleiro em si. Então, se a gente observar esse cálculo da fórmula que a professora apresentou para eles, a probabilidade é 50%, o diâmetro da moeda de R$1 é de 27 milímetros, os alunos tinham que calcular o lado. Colocando aqui o lado, deixa eu ver onde está o valor. Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. O lado do quadrado era 9, alguma coisa, 9,3 centímetros.
E aí, o aluno aqui, ele fez até um quadriculado de 9,3 centímetros e começou a fazer o lançamento. Aí eles falavam assim, mesmo professora, a senhora colocando a probabilidade de 50% de chance, eu acredito que está fácil. Então, eles fizeram um recálculo, colocando o lado de 8 centímetros do quadrado, e aí a probabilidade de chance de acerto se tornou 44%. E aí nós temos, por fim, os alunos construindo essa tabuleira. Claro que essa atividade, esse projeto de intervenção, ele foi realizado em novembro de 2018, do ano passado, né? E aí esse ano era para nós colocarmos em prática esse tabuleiro na festa junina, para saber a arrecadação, se os alunos conseguem levantar fundos, o quanto isso, mas infelizmente, no ano de pandemia, nós não conseguimos colocar em prática. Até, no entanto, fiquei um pouquinho triste, porque ao verificar o tabuleiro, ele está um pouco danificado, e para o ano que vem a gente precisa refazer, mas é bom que a professora consegue colocar em prática essa intervenção com novos alunos do terceiro ano. Bom, é isso. Parabéns, Patrick, que pesquisa bonita, né? A gente vê a construção do conhecimento com os alunos de maneira lúdica, mas trazendo também para uma realidade, né, da vida, uma festa, vai dar certo. Não nesse ano, mas o ano que vem, né, isso continua de alguma maneira, né? Sua semente ficou plantada lá na escola. E é tão bonito, né, a gente vê a pesquisa de intervenção acontecendo, né, o fruto, né, do processo de pesquisa. O professor Salles está aqui presente, se quiser falar alguma coisa. De alguma maneira, eu vou deixar aberto, tá, agora, gente, para perguntas para o Patrick, mas também para as outras mesas, tá? Para outra mesa que a gente tem uma pergunta no chat aqui do professor Frederico. Se quiserem escrever, eu posso ir lendo também, tá? De alguma maneira, a gente vai compartilhando aqui as perguntas para eu controlar o tempo também. Está aberto. Eu quero cumprimentar o Patrick e dizer que a pesquisa dele foi uma pesquisa experimental, né? Ela foi vivenciada. Portanto, ela em si já é uma intervenção. Porque ele trabalhou com o aluno, mostrou como fazer. Foi um trabalho muito bom, parabéns, Patrick, e também pela apresentação. Obrigado, professor. Está aberto por a participação por fone, por áudio? Se quiser fazer pergunta no áudio, pode sim, tá, Bernadette? Tá bom, Patrick, eu sou a Bernadette Pavão e queria te dizer assim que me deu tanta alegria, sabe, desse seu trabalho, porque é bem isso mesmo, né, que vai ajudar muito na educação dos alunos e uma coisa de valor para eles, né? Eu fiz também um curso de matemática, eu sou pedagoga, mas eu gosto muito de matemática, português. Aí eu fiz um curso lá que a área de matemática da sede ofereceu, e aí eu fiz a prática com os meninos. Era para saber o raio da Terra, né? Com aquele senhor lá, que eu não sei o nome, que ele descobriu primeiro, né? E depois fazer uma outra... a altura de uma árvore. Mas foi assim, nossa, foi sensacional. Pena que foi no final do ano, e aí eu pedi para o menino pesquisar, ele chegou assim, ele pesquisou, no último dia não deu para praticar o resto, mas foi assim... muito bom. A gente descobriu, inclusive, algumas crianças que eram muito mais atinadas, né? Com uma inteligência mais trabalhada, que fosse. E, então, espero que dê certo. A gente não sabe se ano que vem vai voltar, né? Porque pandemia é pandemia, né? Ela faz o que ela quer, né? E, então, estou muito contente com isso. Espero que isso passe para os outros professores, que eles aceitem, né? Aí, é um desafio isso também, né? De como fazer os professores perceberem que isso vale a pena, que o trabalho que dá é muito pequeno em função do sucesso que é o ensino nisso, né? Enfim, era isso que eu queria dizer. Obrigado, Bernadette. Bacana que você conseguiu colocar em prática também a sua vivência matemática. Patrick, o professor Frederico, se você quiser abrir o microfone, eu vou ler sua pergunta aqui. Patrick, muito feliz por ver sua pesquisa. Quantas aulas foram necessárias para o desenvolvimento da sequência? Como foi a mobilização de conhecimentos outros, geometria e funções durante as atividades? Frederico, foram utilizadas 8 aulas, né?
Na realidade da escola, qual foi aplicado? Os alunos eles têm aula no contraturno, então os professores podem desenvolver projetos assim, né? Mas aí as escolas que não têm, seria no planejamento mais ou menos de 8 aulas, que foi o desenvolvimento dessa sequência didática, tá? E o conhecimento que os alunos teve de geometria e função, e geometria foi no quesito aí das figuras planas, construção de quadrado, diâmetro, e aqui, por isso estudar as características das moedas, e nós utilizamos 4 discos diferentes. Em questão das funções, nós vimos, teve uma imagem que teve que ter a plotagem dos pontos, né? Que aí os alunos precisam fazer essa associação entre o lado do quadrado, o diâmetro, para saber a probabilidade. Então, tem um estudo das funções aí sim. Não sei se consegui esclarecer sua pergunta, mas qualquer coisa pode perguntar novamente, Frederico, abrir o microfone, tá bom? Ok, acho que tem pergunta para a mesa 1 também, do professor Frederico. Sim, estou tentando voltar aqui, porque já foram várias coisas no chat. Bom, Alexandre comenta, a probabilidade é difícil, mas muito legal ver o resultado do estudo e do trabalho, conseguimos entender melhor com essa explanação e nos familiarizar com o conteúdo. Talvez o professor Frederico possa perguntar. Talvez ele esteja com probleminha de conexão, né? Ele diz antes, bom dia, reflexão, considerando a importância da formação continuada, qual é o incentivo financeiro para além dos elementos teóricos e metodológicos durante e após a realização de mestrado, doutorado, para as professoras e professores das redes municipal e estadual? É atrativo? Há uma valorização real desse tempo de dedicação e esforço para a qualificação profissional do trabalho docente? O professor Leonel já saiu, mas os outros membros da mesa, né, se quiserem comentar, ou algum professor, o Nivan, pode falar, Nivan. Bom, sobre essa questão da valorização, hoje na rede estadual, nós, por exemplo, quem faz, e já tem, nós mudamos agora a questão das nomenclaturas, a gente tem que se adaptar de novo, né? São as referências, referência 2 é graduação, referência 3, especialização. Quem tem salário, tem um salário base, quando eu faço uma especialização, eu recebo 10% de aumento, né, de remuneração a mais no meu salário. E aí, quando eu faço mestrado, mais 5%. Isso, na rede municipal de Campo Grande, o valor é maior, que aí, no caso, o Leonel, ou quem é da rede municipal, pode exemplificar ou falar qual é o valor. Inclusive, na rede estadual, rede municipal, incluso a questão do doutorado. Da rede estadual, nós não temos ainda, e aí nós queríamos, inclusive, aproveitar agora o momento de reformulação e inserir o doutorado. E aí, infelizmente, por causa da 173, que é a lei do Bolsonaro, nós não conseguimos, porque está impedido de dar qualquer incentivo, qualquer coisa neste momento deste ano, e até final de 2021. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas é uma luta nossa, para que a gente justamente não fique só pelo mestrado, mas que a gente avance na questão do doutorado. Então, na rede estadual, 10% quem tem especialização, mais 5%, ou seja, 15% para quem tem o mestrado, tá? Então, é 5% que aumenta, não é 15% acima dos 10%, não, infelizmente. Eu acho que eu sou um defensor que nós deveríamos ter pelo menos aí mais 15%, e depois mais 20%, ou seja, 40% a 50% a mais quem tivesse um doutorado, né? No que a gente sonha e espera, seria 100% para quem tivesse doutorado. Mas a gente também sabe da questão das limitações orçamentárias. Entre aquilo que a gente espera, daquilo que a gente sonha, nem sempre a gente consegue. Lembrando que é o maior número, por exemplo, de servidores. Eu consegui os dados, que é importante a gente mencionar aqui agora, para vocês terem conhecimento, que nós temos apenas 3% hoje da rede estadual que tem nível médio. Pasmem vocês, mas ainda tem profissional efetivo que ficou no ensino médio. E na reformulação da lei, nós novamente está dando mais um prazo para que essa pessoa possa fazer graduação. Ele não tem professor e ainda está 3%. Eu pedi para a pessoa que me passou esses dados tentar passar em números, que acho que é legal para a gente ter a dimensão, né, da rede estadual. 5% tem mestrado, que aí eu me incluo, outros que estão aí, já terminou, né, no caso de fazer o mestrado, já inclusive pelo programa da rede estadual, 5%. 20% só tem
é nível superior, que é o que a LDB prevê e o que nós hoje, os novos concursos, exigem a questão do ensino superior. E ótimo, né? Inclusive a UEMS contribuiu muito com isso. 66% do nosso quadro tem já especialização e aí da educação, que eu acho que isso é importante a gente frisar, né? Tá? São alguns dados que eu recebi, é o pessoal da cidade que eu conheço que mandou esses dados para mim, eu pedi para ela tentar enviar para mim com números, que aí é importante para a gente ter, se até o final da atividade eu obtiver, eu repasso a vocês, tá bom? Mas aí eu acho que é um grande desafio, a gente tentar avançar sempre, né? Porque é uma forma de valorização, quando a gente obtém a formação, o título de mestre, ou de doutor, de quem fez especialização, que a gente possa ter um valor maior aí nessa questão da valorização no sentido da remuneração. É isso? Posso falar? Sim, Salles, está aberto. Eu acho a questão da valorização muito importante, deve ser incentivada, deve ser lutada por ela. Mas, paralelo a isso, deve se lutar também pelo crescimento pessoal da pessoa. Eu penso que fazer um mestrado bem feito, a pessoa cresce como pessoa, cresce como profissional e deve ter uma satisfação interior nele. E até pergunto para o Patrick se isso aconteceu na vida dele. Olá, professor. Eu concordo com o senhor que, até no entanto, na instituição a qual eu estou vinculado hoje, ele não tem essa progressão pela titulação, ela tem a progressão pela produtividade. Então, o mestrado, financeiramente, para mim, não interferiu nada, mas esse crescimento pessoal e profissional, ao qual eu consigo colocar em prática com os professores, como coordenador pedagógico, e essa inquietude também, que quando nós somos pesquisador, a gente quer sempre aprender mais e estudar, ler. Eu estou com a ambição, sim, do doutorado, então acho que essa satisfação, sim, ela acontece pessoal e profissional. Financeiro, infelizmente, não tive. Interessante é a gente articular as duas coisas, né? A Anne faz uma pergunta: como conseguir esse avanço se as progressões verticais e horizontais são constantemente bloqueadas, né? Quando retornam, paga-se o referente a apenas 2 meses? Não sei quem gostaria de comentar. O Alexandre vai dizer que é formado em administração e gostaria de fazer um mestrado, contudo é difícil passar na prova do ANPAD. Professora Carla, pode falar, está aberto. O cabelo tá bom? Gente, bom dia. O cabelo tá bom e tá cheirosa, pode falar. Obrigada. De vez em quando eu passo perfume para não me desacostumar. Gente, mais uma vez aí, cumprimento a equipe, né? Pela organização. Realmente nós estamos numa pandemia, é muito difícil, né? E a gente sabe como é que é a organização desses eventos, já é complicado, ainda mais agora. Eu tenho acompanhado, né, nossas discussões em todos os eventos, desses eventos que nós temos realizado com os alunos, e é sempre muito rico, né? Mesmo que a gente não saia ainda com todas as questões resolvidas, né? Mas é sempre muito rico porque a gente está aqui discutindo entre nós possibilidades de avanço, de articulação. O ano passado, inclusive, foi interessante, foi importante, porque, como o Onivan falou, a gente agregou aí o sindicato para nos ajudar na perspectiva de avançar bastante nas políticas de afastamento, capacitação ou formação continuada, né? Isso é importante. Como o professor Salles falou, acho que também, além disso, tem essa questão do próprio aluno em termos de formação dele, pessoal, crescimento pessoal, isso é importante, e inclusive para colocar uma questão que eu acho que é subjetiva, mas acaba sendo objetiva também, que é a questão da luta, né? Nossa luta que a gente não abandona e que a pesquisa, ela amplia essa questão para a gente, em termos teóricos, né, e práticos. Então, nós vamos continuar fazendo essa articulação, sim.
Agora, um balanço que eu faço aí desses eventos que nós temos realizados, nós avançamos bastante, fizemos algumas publicações, inclusive com dados, nós temos esses dados, sabe? Nós temos dados parciais. Até acho que uns 3 anos atrás, eu não sei se a Celia aí pode me confirmar, Érica também, nós fizemos uma publicação. E acho que as redes precisam trazer, somar com a gente. Achei fundamental, Érica, ter colocado, inclusive agora, junto com a avaliação, isso vai trazer resultados positivos, porque vai fazer com que as redes também se envolvam de uma forma efetiva nesse nosso levantamento, né, a avaliação que os programas têm que fazer. Mas eu queria lembrar também da gente aproveitar essas publicações que nós já temos, tá? E, inclusive, lançar uma ideia de fazer, acho que daqui a 3 anos, nós vamos fazer 10 anos de programa, né? De a gente poder fazer uma pesquisa sobre o Profeduc, né? E levantando, talvez, com esses próximos alunos aí que vão ingressar, não sei se vai ser possível fazer isso, fazer aí um levantamento de trabalhos, ou com egressos, né? Uma pesquisa faz sobre egressos, outra faz sobre trabalhos, talvez a gente faça alguma coisa nesse sentido, para apresentar uma publicação um pouco mais ampla daqui a uns 3 anos. Acho que é possível a gente fazer isso, junto com as redes, né? Mas é isso que eu gostaria de falar, e parabenizar aí os alunos que estão envolvidos diretamente e indiretamente também com as apresentações. Fico muito orgulhosa desses nossos alunos. E, para finalizar, eu acho que a gente precisa de uma proposta de formação continuada mesmo, uma política. Como a nossa aluna aí apresentou, né, a Gorete, muito bem explanado, inclusive, que nós precisamos de uma política de Estado. Gostei, viu, Gorete? Muito bem. Nossa, você realmente mostrou aí também que foi nossa aluna, né? Então, parabéns aí, tá? Mais uma vez a todos, ao Patrick também que apresentou. Que bacana, Patrick. Fico muito orgulhosa, inclusive, dessa última sua declaração. Abraço aí para todos. Eu vou ler alguns comentários aqui do chat e queria registrar a presença da professora Celi, nossa querida professora Celi, se ela quiser falar algumas coisinhas depois, tá, Celi? A Rita de Cássia, né, diz que não conseguimos comparar o sistema federal com a nossa realidade estadual e municipal, infelizmente, que creio que o X da questão é fazer valer a valorização do profissional da educação básica como igualmente importante, fazer entender que as forças governamentais, que essa diferença na vida acadêmica do profissional da educação básica se faz na qualidade do ensino público. Com certeza, são coisas que estão relacionadas, né, fortemente relacionadas. Claudeci vai comentar que o mestrado fez muita diferença na vida dela, né, profissional. Temos incentivado os professores para fazer o mestrado, temos grupos de estudo na escola, né, que é o projeto de intervenção dela, e minha orientadora me acompanha, tanto que vou publicar um artigo mês que vem. Temos que continuar contribuindo com a educação com artigos. Isso é para todos os alunos, vamos escutando aí, egressos. Vínculo de egresso é 5 anos, continuam conosco. O Onivan, dados da SAD-MS sobre a porcentagem dos docentes da ativa, efetivos. Ensino médio, 3%, superior, 26%, especialização, 66% e mestrado, 5%. Isso. Se a Celi quiser falar alguma coisa agora. Bom dia a todos e a todas. Eu quero parabenizar aqui a coordenação do programa, toda a comissão organizadora desse seminário integrador. Está sendo um desafio para nós, né, a realização dos eventos, das atividades nesse tempo de pandemia.
e organizar eventos, e além da nossa prática profissional, ainda que seja um evento curricular, um evento interno como esse, demanda um esforço grande para além daquele que nós já estamos empreendendo para a realização das nossas atividades, né? Eu sou suspeita de dizer, né, sobre o seminário integrador, sobre o mestrado profissional, porque o mestrado profissional é assim, um programa que é muito caro para nós do grupo, né, que trabalhamos nele. Nós somos realmente apaixonados pela proposta, né? Nós pensamos no mestrado profissional quando criamos o mestrado profissional, o grupo que criou o mestrado profissional, no sentido de um direcionamento para a qualificação dos professores da educação básica. Na minha avaliação, a academia, ela tem viu, Anivan e o professor Leonel, que infelizmente precisou sair, e, né, Gorete, que estão aqui representando o sindicato e as redes, né? Infelizmente, nós temos uma academia, né, historicamente, tem uma dívida aí com a educação básica, tá? Porque, por exemplo, os programas acadêmicos, eles têm uma função super importante, que é a produção do conhecimento, né? E na área da educação, no Brasil, a gente tem uma trajetória que a produção do conhecimento, né, realizada nos programas de pós-graduação, se por um lado elas são, assim, são atividades extremamente importantes, porque se você for fazer uma pesquisa em educação, né, no Brasil, como é que se dão as pesquisas em educação no Brasil, você vai ver que majoritariamente as pesquisas se dão no interior dos programas de pós-graduação, né, diferente de outras áreas do conhecimento. Entretanto, muitas dessas pesquisas, elas não chegam até o chão da escola, tá? Então, isso é um problema que nós temos em relação à pesquisa na área da educação e academia, né? E a sociedade. Então, acho assim, que os programas de mestrado profissional, eles vêm no sentido de contribuir para minimizar essa lacuna que existe do distanciamento entre a universidade e a educação básica. Então, assim, nós estamos, a professora Carla colocou muito bem que nosso programa, daqui 3 anos, vai fazer 10 anos de existência, né? E assim, é muito importante, não só o seminário integrador, nesse sentido de aproximar, né, de fazer uma aproximação, ou uma avaliação dessa relação entre o programa e as redes de ensino, os sindicatos, né? Mas também de produzir trabalhos que mostrem a efetiva contribuição do professor do mestrado para a educação no estado de Mato Grosso do Sul, né? A professora Érica levantou uma questão importante aí, né, que o seminário integrador é um momento desse de avaliação, né, de impacto, mas que a gente precisa estreitar as relações muito com o sindicato, né? A gente tem conversado isso, né, Univan, quando a gente se encontra, e esse ano aí foi um ano bem atípico, porque a gente não conseguiu, a gente ainda está, assim, com muitas limitações, né, Univan? E também quando tenho falado muito isso com o professor Leonel, né, nós temos muito também o diálogo com a Secretaria de Estado de Educação, por meio do professor, não só dos nossos egressos, né, mas também da própria Secretaria de Educação, do professor Hélio Daia, que é superintendente, e nosso aluno aqui do programa. Então, a gente tem feito esse diálogo aí com as redes, mas a gente precisa estreitar mais essas relações, fazer mais projetos articulados, né? Porque a gente não pode só se encontrar para fazer a avaliação do impacto, tá certo? Eu quero aqui deixar o meu abraço aos alunos, né, aos mestrandos e mestrandas dessa turma. Eu sinto muito de não poder conhecer todos, porque eu ministrava, antes de assumir a vice-reitoria, uma disciplina básica de inserção no programa, que é a metodologia
seminários de pesquisa 1, né, que a gente discutia a questão da pesquisa, do programa, o formato do programa, vamos dizer assim, as peculiaridades do programa, como é que a pesquisa se direciona num programa com esse perfil. Então, a gente fazia um pouco essa discussão. Esse ano eu não pude fazer, né? E eu sinto muito de não ter podido fazer isso, porque eu sinto saudade dos alunos, né, desse contato mais de perto. É isso que me alimenta, tá? E esse ano também eu não assumi orientação, né? E agora, no próximo ano, eu pretendo aí assumir as orientações. Tá? Então, deixar um abraço aos alunos e alunas, né? Dizer que vocês moram assim no coração da gente, porque tudo que a gente faz não só é ciência, mas é amor também, né? E dizer que também tenho muita saudade dos meus amigos, colegas aqui, de ver, né? Tete a tete cada um, tá certo? Mas eu quero parabenizar e achei maravilhosa a apresentação do Patrick, e é isso mesmo que a gente pretende com o mestrado profissional, tá? Um beijo para vocês. Tá aberto, pessoal, ainda temos mais 5 minutos. Se ninguém quiser falar, eu vou ler aqui os comentários no chat, né? O Douglas cumprimenta a reflexão da Rita, né? Fala da valorização dos professores, passa por muitos caminhos, né? Valorização salarial é um deles, mas além destes, temos a diminuição de carga horária excessiva, estrutura básica nas escolas, acesso a cursos e formações com aplicação prática, e mesmo incentivo para que aqueles que buscam a pós-graduação em nível de mestrado e doutorado se mantenham nas redes de educação básica. Bom, outros comentários aqui. Douglas colocou um aviso importante aqui, pessoal, para a emissão de certificados, tá? E, bom, no período da tarde nós vamos continuar, né? Nós voltamos às 14 horas, com mais apresentações de pesquisas aplicadas, agora da linha de formação de professores de diversidade. A Graciela, que está presente aqui, minha orientanda, né? Ela não é mais minha orientanda, gente, ela é mestre. Ai, meu Deus. Ela vai apresentar a pesquisa dela, né? A pesquisa de intervenção, algumas formações, enfim. A Eliane Artigas também, tá? E eu deixo aberto, Érica, se você quiser fazer algum fechamento agora, né? Ou se alguém quiser fazer uma fala final, a gente tem 4 minutinhos aí para finalizar. Bom, eu reitero, né, meus agradecimentos presentes, aos bastidores, né, que na indústria, né, os nossos técnicos administrativos também, as mesas que foram muito boas, muito profícuas. Parabéns, Patrick, pela pesquisa. E vamos retornar à tarde, né? Acho que a gente tem mais atividades, né? E vamos buscar fazer uma síntese também das contribuições que a gente recebeu aqui. E como a Celi disse, né? Continuar essa nossa conversa. Esse ano foi um ano atípico, né? Prejudicado pela pandemia, porque uma demanda do seminário integrador do terceiro do ano passado era esse estreitamento também, que a gente já desejava. E a pandemia prejudicou muito essa nossa ação, né? Mas eu entendo também que institucionalmente, as comissões, né, a gente tem procurado contemplar as secretarias, né, a representação. Espero, Unival, a gente construir também um caminho formal com a FETEMES, né? Achamos que não seria comissão de autoavaliação naquele momento, mas há outros espaços para a gente institucionalizar essa nossa parceria, para que a gente possa, né, coletar os dados necessários, acompanhar a formação dos nossos educadores, né, dos formandos, e poder contribuir para a melhoria dos processos da educação básica, como a professora Celi mencionou, né? Acho que o nosso objetivo é esse, né? E nesse ponto a gente tem uma total concordância, né, com todos aqui, que a gente quer contribuir, né, para que a escola possa se beneficiar das nossas pesquisas, das nossas investigações. Tá bom? Agradeço a todos, um grande abraço e vamos para o almoço e retornamos.